Bom, quais são os fatores que afetam a temperatura do ar, que promove essa variação? Latitude, altitude, presença de nuvens, o efeito da proximidade do mar ou a continentalidade, as correntes oceânicas e as características da superfície. Sobre a latitude, nós já conversamos nas outras aulas como a posição geográfica dada pela latitude vai influenciar na quantidade de radiação que chega naquele ponto do planeta. Então, nas regiões próximas ao Equador e nos trópicos, durante todo o ano, a densidade de fluxo de radiação é alta, a variação na temperatura é pouca e as temperaturas são sempre elevadas. Nas regiões de altas latitudes, nós temos as estações do ano bem definidas, os invernos frios, os verões quentes, devido à própria conformação esférica, próxima à esfera da Terra, e a inclinação da Terra, que por sua vez vão proporcionar uma grande variabilidade na quantidade de radiação que chega durante o ano. Vejamos agora sobre esses outros fatores. A altitude. Então, já sabemos que quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar. Quando estudamos a atmosfera, vimos que aqui na troposfera o gradiente vertical de temperatura é negativo. Nesse gráfico, apresentamos a variação da temperatura anual durante os meses de janeiro até dezembro para duas localidades na Bolívia. A cidade de Concepción, que está a 490 metros de altitude, e La Paz, nos Andes, a 4.100 metros de altitude. Então vejam que elas estão em latitudes muito próximas, tá? Cerca de 16 graus. Só que pela altitude as temperaturas em La Paz são muito inferiores às temperaturas registradas nas mesmas épocas em Concepción. A nebulosidade. Então, a presença de nuvens vai alterar bastante o regime térmico da atmosfera. Nesse gráfico aqui, também é apresentando a variação da temperatura em 24 horas, né? Meio-dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, para um dia de céu claro aqui na linha vermelha e um dia nublado na linha azul. O que é que nós observamos? Num dia nublado, as temperaturas durante o dia, ó, tá vendo aqui a partir do período da manhã, são menores do que no dia de céu claro, como já sabemos. Só que à noite as nuvens acabam atuando no sentido contrário, elas aumentam o efeito estufa da atmosfera à noite. O que é que acontece? No período da noite, as temperaturas do ar foram superiores no dia nublado do que no dia de céu claro. Isso se dá porque as nuvens acabam absorvendo a radiação que é perdida pela superfície, calor perdido pela superfície, e permitem que as temperaturas mantenham-se equilibradas entre o dia e a noite. Então, as noites não se resfriam muito quando são com uma grande presença de nuvens. Sobre as interações do oceano e do continente, que é o chamado efeito da maritimidade ou da continentalidade. Então, observa-se que o regime térmico também é diferente em localidades que estão sob a mesma latitude, altitudes semelhantes também, só que situadas próximo ao oceano e distante do oceano. Então, veja esse exemplo aqui de duas cidades dos Estados Unidos, São Diego, que está no litoral, e Dallas, que está bem mais para o interior do continente. Então, a amplitude térmica registrada em Dallas, que está no interior do continente, é muito maior. Então, vejamos aqui, durante o ano de janeiro até dezembro, a variação da temperatura na cidade de Dallas é muito mais expressiva do que na cidade de San Diego. Essa última, San Diego, no litoral. Isso se dá porque a proximidade do litoral, a proximidade da massa líquida, faz com que haja uma amplitude térmica menor nas temperaturas do ar, tanto diárias e principalmente anuais. Por que que isso acontece? Vamos ver aqui que isso é explicado pelas diferentes características da superfície quanto à radiação solar. Então, vejamos aqui, nesse exemplo, né, uma superfície líquida e a terra firme ao lado, ambas recebendo a mesma quantidade de radiação solar, só que elas vão interagir de forma diferente. Aqui, na superfície do solo, ocorre uma menor evapotranspiração em relação à superfície líquida, não há transmitância de luz, tá? E todo esse material aqui, né,
tem um calor específico muito menor do que a da água. Tá? O que acontece com isso? A superfície terrestre acaba tendo a seguinte característica: vai aquecer e vai resfriar muito mais rápido do que a água. Então, vai absorver radiação, essa pequena camada aqui da superfície do solo vai se aquecer e à noite vai se resfriar mais rapidamente do que a água. A superfície líquida, por sua vez, tem uma alta evaporação, lógico, em relação ao solo. Ocorre a transmitância de luz, então boa parte da radiação solar é transmitida para baixo, ou seja, essa energia é distribuída no sistema e possui um alto calor específico. O resultado disso é que a água vai aquecer e resfriar mais lentamente que o solo. Por conta disso, é que as localidades situadas próximo ao litoral têm uma amplitude térmica menor, em decorrência da influência da massa líquida ali presente. Sobre o mesmo assunto, a influência das características da superfície, vamos analisar esse gráfico que apresenta o curso anual da temperatura para alguns estados aqui do Brasil. Tá? No período de um ano, vejam que aqui ele colocou os meses mais quentes, de novembro até março, no meio do gráfico, né? E a variação da temperatura do ar. Bom, chama atenção Rio Grande do Sul, que é o estado desses aqui, vamos dizer quais são os estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Amazonas e Ceará. Então, Rio Grande do Sul chama atenção por apresentar as menores temperaturas, isso deve ser a latitude, especialmente a latitude mais sul do país, né? E uma maior amplitude térmica também, explicado também pela latitude, né? A variação maior entre as estações do inverno e do verão. E, naturalmente, à medida que vai se aproximando mais do Equador, né, os estados, as temperaturas vão ser maiores durante o ano. Agora vamos analisar aqui esses dois estados, Ceará e Amazonas. Ambos os estados estão a latitudes próximas. Mas vejam que a temperatura do Ceará se destaca, que a temperatura média anual é maior do que a temperatura do estado do Amazonas, apesar de estarem em latitudes muito próximas, né, ali já perto do Equador. O que explica isso? As características da superfície de cada um desses estados. Então, o estado do Amazonas possui uma grande cobertura vegetal, mais densa no mundo, né? E uma grande rede hídrica. Então, essas características de superfície vegetal e superfície hídrica acabam trazendo uma dinâmica diferente para a atmosfera, reduzindo a temperatura do ar. Como já falamos antes, né, que água e vegetação influencia por quê? Tanto pelo menor aquecimento da superfície e também pelo processo de evapotranspiração. Então, boa parte do sal de radiação vai para esse processo, diminuindo então a energia para o aquecimento do ar. Por isso, o estado do Ceará apresenta a temperatura média superior. Um outro fator que também comentamos é o das correntes oceânicas. Tá? Nesse gráfico, são representados as temperaturas médias de duas localidades, Arica, no Peru, no Chile, e Rio de Janeiro, aqui no Brasil, estão sob latitudes muito próximas, tá? Ambas no litoral, próximo ao nível médio do mar, então condições muito parecidas. Entretanto, as temperaturas em Arica são inferiores às temperaturas registradas no Rio de Janeiro. A explicação para isso é que a costa do Pacífico da América do Sul é banhada pela corrente do Peru, que é uma corrente fria em relação à corrente marítima do Brasil. Então, as correntes marítimas que são quentes vão condicionar um tempo mais úmido e mais quente também. E as correntes marítimas frias vão resultar em condições meteorológicas de um tempo mais seco e temperaturas mais amenas. Bom, então, explicado os fenômenos aqui, os fatores que influenciam na temperatura do ar, vamos falar sobre a instrumentação, né? Os instrumentos para medir a temperatura do ar. Então, os instrumentos convencionais analógicos são os termômetros, como já conhecemos. Essa aqui é uma foto do abrigo meteorológico da nossa estação meteorológica em Areia. E nós vemos aqui, né, termômetros diferentes. Esse número 1 é o termômetro de bulbo seco, que é um termômetro comum, que dá a temperatura do ar, comum.
Esse aqui no número 2 é o termômetro de máxima, ou seja, é aquele no qual é medida a máxima temperatura do ar, e 3 o termômetro de mínima, no qual é medida a mínima temperatura do ar para o dia. Esses valores de temperatura máxima e mínima são importantes para constituir as médias ponderadas, né, as médias compensadas da temperatura do ar, e também tem diversas aplicações, como já até vimos, para calcular o balanço de onda longa. Esses termômetros têm uma funcionalidade um pouco diferente. O termômetro comum, ele tem um bulbo, está aqui guardado, né, nessa cápsula metálica, tem um bulbo de vidro, no qual contém o elemento sensor, que é o mercúrio. À medida que a temperatura aumenta, o mercúrio se dilata e sobe aqui na coluna, onde é feita a medição. Já os termômetros de máxima e mínima têm um funcionamento um pouquinho diferente. O termômetro de máxima, ele sempre tem que estar mostrando a máxima temperatura do ar para aquele dia. Então, ele tem o chamado mecanismo de estrangulamento, que são essas linguetas aqui dentro do próprio bulbo, que impedem que o mercúrio desça, ou seja, ele vai estar sempre, a coluna de mercúrio vai estar sempre no máximo ponto, na máxima temperatura que foi registrada naquele período de 24 horas. Então, o observador faz a leitura e depois ele tem que fazer esse movimento vigoroso, balançando o termômetro para baixo, para forçar o mercúrio voltar ao bulbo e prepará-lo para a leitura do dia seguinte. Já o termômetro de mínima não é de mercúrio, seu elemento sensor é álcool, tá? E para fazer a leitura da mínima temperatura do dia, olha-se para esse índice aqui, ó, formato de halter, esse vermelhinho aqui, que ele vai estar sempre a parte superior dele indicando a temperatura mínima do dia. No exemplo desse esquema, seria 1 grau, tá? 0, 1 grau. O que acontece? Essa extremidade superior do halter sempre vai indicar a menor temperatura a qual o termômetro foi exposto. Por quê? Quando o álcool sobe pelo aumento da temperatura, não consegue carregar esse índicezinho. Porém, o índice consegue descer junto com a coluna de álcool pela questão do menisco da tensão superficial, consegue arrastá-lo para baixo. Então, ele vai estar sempre mostrando a menor temperatura onde a coluna de álcool ficou, ou seja, a menor temperatura nas últimas 24 horas. Para preparar ele para a leitura do dia seguinte, o observador tem que inclinar o termômetro até que a coluna de álcool possa encostar no menisco e aderir nele. E esses são os sensores digitais que medem a temperatura do ar. Geralmente são termohigrômetros, porque além da temperatura eles também dão o valor da umidade do ar. Então são sensores que podem ser programados para dar o valor de temperatura média, máxima e mínima a cada hora, meia hora, e facilita então a análise e a tomada desses dados. Bom, todos os sensores, quer sejam analógicos ou digitais, que medem temperatura, devem estar nos chamados abrigos meteorológicos. Esses abrigos, eles têm a função de proteger esses sensores da radiação solar direta, porque a temperatura do ar deve ser dada à sombra. Então, nas estações convencionais, os abrigos meteorológicos são essas estruturas feitas em madeira, pintada de branco, que estão a cerca de 1,5 m da superfície e as paredes desses abrigos são feitos de venezianas. Tá? Então, um corte aqui mostrando são uma dupla camada de venezianas opostas, para ser possível a livre circulação do ar, porém, sem permitir que nenhum feixe de radiação penetre no interior do abrigo. Nessas fotografias, nós temos um abrigo meteorológico em estação convencional, né? Dentro dele estão todos aqueles termômetros de máxima, mínima, o termômetro convencional e os sensores os instrumentos também dão a umidade do ar. Já nessa figura aqui ao lado, nós temos uma estação meteorológica automática que também tem um abrigo, que é essa estrutura aqui que é feita em material plástico, como se fossem esses pratos sobrepostos, no qual aqueles sensores termohigrômetros eles são inseridos aqui dentro
e podem, então, dar a temperatura do ar sem que a radiação possa incidir sobre eles. Então, com isso, nós finalizamos o estudo da temperatura do solo e também da temperatura do ar, e até a próxima aula.